Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Sidney, eu sou do canal Desembaraça e hoje eu vou assistir com vocês um vídeo aqui, vou reagir a um documentário que me enviaram aí. Já pela thumbnail aqui a gente começa a perceber um viés, né? Porém, o que me deixou impressionado aqui é o número de pessoas, ó, quase 500 mil de pessoas já assistiu ao documentário em menos de 7 dias, né? E o Daniel Penin, que é o autor aqui, tem mais de 2.600.000 inscritos, parabéns, e 4.200 comentários nesse vídeo aqui, todos elogiando aí o documentário do Daniel Penin, entendeu? Eu digo que o vídeo é muito bem editado, porém o roteiro dele aí é um roteiro meio de WhatsApp da tia, tá? Então a gente vai assistir junto aí o documentário e vou dar minhas impressões e minha opinião aqui, vambora. Pesquisas comprovam. Falta pouco para essa eleição ser decidida. É a chance de acabar de vez com o clima de ódio e trazer a paz de volta ao nosso país. Dia 2, vote Lula, vote 13. Começa sombrio, né? Há uma teoriazinha ali meio maldita na psicologia e em ciência política que levanta a suspeita que todo político, no fundo, é um pouco psicopata. Porque se ele não fosse, ele não fazia isso. Primeiro comentário aí do vídeo, né? Que ligando ao Lula a psicopatia, né? Coisa que também o Bolsonaro também foi muito ligado a ser psicopata, né? O Daniel Penin é bolsonarista, vocês vão perceber aqui no vídeo, tá? Aí ele já traz aqui um outro jornalista aqui. Esse jornalista deve ser desses canais de extrema direita aí, né? Ligando o Lula a outro personagem aqui, vamos ver. Episódio da entrevista que Lula deu a uma revista chamada Playboy, que você conhece. O Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo e se propor a alguma coisa. Aí, ele grifou aqui, né? O Hitler, mesmo errado, é o Lula falando, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem. O quê? O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Determinação, né? Tá dizendo aqui. Antes disso, o repórter estava perguntando alguém mais que você admira, porque o Lula estava falando de pessoas que ele admirava. Ele falou, Mao Tse Tung também lutou por aquilo que achava certo. Lutou para transformar alguma coisa. Então essas são as inspirações que Lula estava falando. E aí o cara pergunta para ele, aqui não sei quem era, né, se é repórter, quer dizer que você admira o Adolfo? E o Lula enfático diz, não. O que eu admiro é a disposição, a força e a dedicação. É diferente de admirar as ideias dele e a ideologia dele. Então vamos embora. Uma coisa e tentar fazer. O Lula é fã de declarada e publicamente desde 75. A polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. E tem uma juventude enorme que, por falta de perspectiva, às vezes são presas roubando celular nesse país. O povo brasileiro tem uma demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse político. Derrubar um governo eleito democraticamente sem que haja um crime de responsabilidade não vai consertar nada. Todos esses vídeos aí eu vou deixar linkados aqui na descrição, se vocês quiserem assistir ele inteiro, porque eles vão cortar alguns vídeos e pegar somente um pedacinho mudando de contexto, tá? Por exemplo, o Lula alimentou ditaduras na Guiné Equatorial, na Angola, na Venezuela, na Cuba, na Líbia, na Síria, enfim. O Lula é um psicopata, cara. O Lula vem do movimento sindical. O movimento sindical é um movimento que mente. Primeiro o Lobão falando que Lula é psicopata testando, né? E depois o filósofo Pondé aí dizendo que o movimento sindical é um movimento que mente. A boquinha dele é de raiva ali, olha a boquinha dele. Então ele passa por isso tudo, e por tudo coisas muito piores que essa. Afinal de contas, para quê? Para salvar o país? Alguém acredita nisso? Em 2002, a América do Sul presenciou as duas maiores reviravoltas políticas de toda a história. Uma delas virou até filme de Hollywood, inclusive. Aconteceu lá na Bolívia. No período de 90 dias, durante a corrida eleitoral, o candidato que começou a corrida em último lugar nas pesquisas subiu até o primeiro lugar e foi eleito. Ele está falando que em 2002... o mundo assistiu às duas maiores viradas eleitorais da história, juntando Lula ao ex-presidente aqui da Bolívia, o Sanches, tá? Vamos fazer um adendo que ele nem terminou esse mandato, o Sanches, tá? Ele também não era de esquerda, tá bom? Ele tinha atitudes neoliberais, tanto que o povo boliviano, ó, expulsou ele, já teve que sair, senão ele ia sofrer ali um pouco na mão do povo boliviano ali.
e ele fugiu lá pro país onde os bundões fogem. Vocês sabem qual é, tá? Então vamos lá. E não foi, né? Não foi as duas viradas históricas que o mundo viu. O mundo viu outras. Olha aqui, ó. Cite presidentes que começaram em último lugar e venceram as eleições. Isso aqui é o chat GPT, ó. Não foi eu que digitei, não. Manuel Macron, o Lula no Brasil em 2002, o Jimmy Carter em 76, o Gustavo Petro, o Donald Trump, que era piada. Eu podia colocar também aqui o Jair Bolsonaro, que também era piada e venceu, e o Andrés Obrador, né? E aí eu perguntei para ele, e o Gonzalo Sanches não pode ir nessa lista? E ele falou, ó, até dá para colocar, mas com ressalva. Por quê? Justamente por isso, né? Ele enganou aqui o líder indígena, colocou o cara de vice e atraiu esse público mais pobre. E aí não fez nada pelos indígenas, começou a vender tudo lá e atropelar os indígenas. Aí saiu do governo. Voltou em 2002 e venceu com apenas 22% dos votos. Por quê? Quando os candidatos têm menos de 50%, os deputados lá, eles elegem indiretamente o presidente. Foi isso que aconteceu. Ele foi escolhido pelos deputados, tá? Esse cara aí que ele tá querendo ligar ao Lula. Então vamos em frente aqui. Ele saiu fugido de lá. Já sabe qual é o país, né? Logo depois aconteceu aqui no Brasil. Um candidato que no começo das pesquisas tinha 70% de rejeição, que tinha acabado de ser derrotado em 3 eleições seguidas, na 4ª tentativa foi eleito presidente. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. O segredo dos dois, o mesmo, o marketing. Começa agora o nosso primeiro programa do... O marketing não foi algo que o Lula inventou ou algo que o Sanches inventou. Sempre teve marketing político. Todos os candidatos, eles são lapidados pelo marketing político. Geralmente um marqueteiro, um cara crânio, um cara que conhece bem o comportamento humano. E cobram bem. Do horário eleitoral. Hoje, quero pedir sua permissão para não falar de projeto. Na Bolívia, por exemplo, a empresa de marketing responsável por fazer esse milagre era só a melhor do mundo. Ele chamava essa empresa até de cérebro de Bill Clinton, que foi eleito lá nos Estados Unidos. A mesma empresa que elegeu o Bill Clinton elegeu esse cara aí, né, o Sanches, e aí ele começou a vender tudo para os Estados Unidos. Olha que coincidência. De 93 até 2001. O trabalho deles é simples, reembalar o candidato que o povo não gosta, vender, vender e vender. O serviço aqui é basicamente pegar um candidato que o eleitorado não gosta, nomear ele e depois vendê-lo, vendê-lo e vendê-lo. E o Partido dos Trabalhadores ficou inspirado a fazer o mesmo aqui no Brasil. Tudo que eu sou não é fruto da minha inteligência, não. Todas que fazem não prestam. Impressionante. Nas campanhas anteriores eu usava o teleprompter. Eu queria sempre improvisar, né? Você dava o tema para ele, qualquer tema, moradia, saúde, educação, ele ia lá e falava. Então, nas 3 tentativas fracassadas de ser eleito, em 1989, 94 e 98, o Lula não usava roteiro, ele era só o Lula. Ele era só o Lula. O cara que parava o Brasil inteiro e fazia os patrões se ajoelharem pros empregados. Ele era só o Lula. Veja, eu acho que a democracia no Brasil é muito incipiente. Não deu certo. O motivo é que o verdadeiro Luiz Inácio aparecia e isso causava medo nos brasileiros. Não se votava no Lula pela própria figura que ele passava de terrorista. Não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. A figura de terrorista que o Lula tinha era pintada, imagina por quem? Quem pintava o Lula? Olha só. Ele competiu com um candidato que era apoiado pela Rede Globo. Imagina quem pintava o Lula como terrorista. Aquela raiva que ele tinha na voz. É que a democracia da burguesia, a democracia da classe dominante, é uma democracia eminentemente formal. Aquela imagem que ele tinha mal acabada, realmente de pessoas que vinham para pegar em armas e acabar com tudo, e as pessoas tinham medo. Segundo o senhor acha que com essa imagem, o senhor tem mesmo chance de derrubar todos esses poderosos que têm máquinas atrás deles? Olha o que o Celso Pitinini pergunta. O senhor acha que só a imagem, o senhor tem chance de derrotar todos esses poderosos que têm as máquinas por trás deles e ganhar a eleição? Ele estava falando do Collor de Mello. Collor de Mello foi um cara que acusava o Lula que ia quebrar o país, que o país ia entrar num mar de corrupção, ele era visto como caçador de marajás, e esse cara aí falava que o Lula ia sequestrar a poupança de todos os brasileiros. Tudo que ele falou do Lula, ele fez, ele executou, ele mesmo. E ganhar a eleição? Eu estou convencido que nós temos chance. E mesmo porque esses que estão mentindo, nós vamos desmascarar. E, normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Exatamente, ele falou isso devido às mentiras que o Collor contava para o povo.
E eu vou deixar esses vídeos aqui embaixo aqui para vocês verem depois, tá? Já avisei. Então chegamos ao ano de 2002. O Lula se candidatou mais uma vez. Porém, as eleições brasileiras vão acontecer só em outubro desse ano. E logo em março, quando o ano de 2002 começou, o mundo inteiro viu a maior virada eleitoral da história. Observando tudo estava o Partido dos Trabalhadores, que nesse dia descobriu o poder de um marqueteiro. A grande frase de dúvida não é a reunião do PT. Se vocês estão tão certos, o que vocês ganharam aí? Se vocês acham que esse discurso de vocês é o perfeito, o que vocês não ganharam aí? Daí o Duda pegou a... Bom, o Partido dos Trabalhadores descobriu o poder de um marqueteiro. A grande dor da direita é que o Duda Mendonça, ele trabalhou anos para a direita, para a família Sarney, para o Paulo Maluf, para o Quercia, para vários candidatos da direita. E nunca nenhum candidato da direita conseguiu se eleger presidente com o marketing do Duda Mendonça. A primeira vez que ele foi trabalhar para um partido de esquerda, ele elegeu. E essa aí é a dor do pessoal da direita aí com o Duda Mendonça. Pesquisa mostrando o seguinte: 67% do povo tinha medo da minha imagem de grevista. Então o que aconteceu? O Duda falou, olha, comunicação, gente, é importante. Isso é o que a gente pensa. Porque como as pessoas compreendem que a gente vive. Um mês depois de Gonzalo ganhar na Bolívia, aqui no Brasil, em julho, a corrida eleitoral começa. E depois de entender a manipulação que o marqueteiro consegue fazer na mente do eleitor, Lula contrata um profissional para a campanha dele. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, ter hoje nas mãos um programa de governo à altura do Brasil que todos nós queremos construir. Mas o que o marqueteiro faz? Tudo. Basicamente, ele inventa o candidato. Só fazendo um adendo, o Daniel Penin, esse rapaz está falando, que é o produtor do vídeo, ele é marqueteiro, ele vende produtos, tá? Ele vende produtos. Produtos nem sempre muito confiáveis, mas ele faz exatamente isso aí. O marqueteiro escolhe as roupas, escolhe a calça, o terno, a gravata, escolhe o comportamento do candidato. Então, por exemplo, qualquer coisa que pareça salto alto, ironia, isso pega mal. Então o que a gente quer no debate? Tranquilidade, firmeza, objetividade e simpatia. O candidato vira uma marionete. Você pode perceber que ele dá ênfase, né? Ele tem uma atuação meio artística, assim, né? E muitas vezes, nesses espaços de televisão, principalmente, vale mais o produtor do que o candidato. O exemplo disso foi a campanha do Lulinha Paz e Amor, onde o candidato transformou o Lula. Aquele Lula que a gente conhecia, barbudo, mal vestido, meio metalúrgico, aquela coisa toda. O Duda Mendonça mudou. Você me chamou para eleger. Então, vocês já fizeram 3 campanhas e perderam. Agora confia no meu Camilo. Eu acho que vocês têm que ver você como gente, tem que ver o seu humano, que tem dentro do coração. As pessoas precisam ver você como gente, como um ser humano. Elas precisam ver o que tem dentro do seu coração. Olha o crime que o Duda Mendonça está cometendo. E houve um momento naquela campanha, a primeira que o Lula ganhou, em que a figura do Duda era mais importante que a figura do Lula. As manchetes falavam mais do Duda Mendonça do que do Lula. De autêntico, Luiz Inácio mudou de time. E o primeiro passo para conseguir foi o rebranding. Duda que explicava por que ele estava mudando, tirar da barba que era da antiga, fazendo um estilo diferente, por que ele estava botando uma roupa. Ele disse, não, o Lula é um candidato a presidente da República. Nenhum cidadão vai votar no Lula para presidente da República vestido de operário. Ele é presidente da República, o cara quer uma presidente da República. Quem explicava tudo isso era o Duda. Quando as pessoas cansam de um produto ou desistem de comprar uma marca, as empresas usam isso, o rebranding. Isso é mudar completamente a comunicação visual de um produto. Eles mudam o design, as cores, eles mudam a mensagem. Para o consumidor pensar que aquilo é uma coisa completamente nova, mas o conteúdo é igual. Pepsi, Coca, McDonald's, Facebook, Instagram, Tesla. Pessoal, ele vai falar aí como se o rebranding de uma marca fosse algo negativo. Mas veja só, a atuação do Lula na política vem desde os anos 70, e aí já estamos nos anos 2000. Vocês imaginam o Lula usando o mesmo figurino dos anos 70, a mesma eloquência que ele tinha ali em cima dos caminhões nos anos 70? Vocês imaginam? Ele não ia ganhar a eleição mesmo, então ele tinha que passar por essa adaptação aos novos tempos, e isso aí foi papel do marqueteiro. E aí vocês olham as marcas que ele está citando, que fazem o rebranding, né? E isso é comum no marketing, na publicidade. Então, ele está querendo ligar uma coisa que é positiva, que acontece, que inclusive ele mesmo faz, né? O próprio Daniel Penin, a algo negativo, e não é. Nike, Apple, a Rede Globo, todas já usaram isso. E os consumidores sempre voltam a consumir as marcas, mesmo que elas continuem com mudanças apenas físicas e o conteúdo seja exatamente o mesmo.
Com 17 anos, o Luiz Inácio virou metalúrgico e ele liderou as primeiras greves já nessa época, sempre se inspirando em Che Guevara. Nós queremos construir o socialismo. Em 1980, quando ele tinha 35 anos, Luiz Inácio funda o Partido dos Trabalhadores, inspirado em Cuba. Eu estou brigando muito para a criação de um partido político que seja decente, que tenha pelo menos uma postura honesta, coisa que pouquíssimos partidos teve nessa terra. Então pensa comigo, você acha possível que em 2002, quando o Lula se candidatou à presidência com quase 60 anos de idade, ele consiga abandonar a inspiração que ele tinha num ditador socialista da noite pro dia? O Che Guevara, ditador socialista? Socialista sim, ditador, temos que perguntar direito isso aí, viu? Mas vamos em frente. Com certeza não. Só que o Lula não precisava abandonar isso e mudar da noite pro dia. As pessoas só tinham que acreditar que ele mudou. Fátima, boa noite. Deixa eu te dar os parabéns pela grande representação que você fez da mulher brasileira na Copa do Mundo. Muito obrigado. Até então, tiveram só coisa de homem. Na obra As 48 Leis do Poder, a lei número 32 diz: use As 48 Leis do Poder. Depois vocês procurem se informar desse livro aí, que também não é tão ético assim. Eles dizem que o livro diz mais ou menos o seguinte: todas as pessoas brigam pelo poder. Há uma guerra diária pelo poder para assumir o poder. E quem não está lutando pelo poder é expulso pelo poder. Então é como dominar, sabe? E pode até servir para algo emergente na vida, emergencial assim na vida, mas se basear a vida nessas 48 leis do poder aí vai te deixar sem amigos. Então tome cuidado com essa indicação de leitura do Daniel aí. O que as pessoas têm de mais caro, as suas fantasias. Esse livro explica que a maioria das pessoas prefere a ilusão do que viver na realidade. Ó, o livro que ele lê, ele aprendeu o seguinte, que as pessoas preferem a ilusão do que viver na realidade, né? O vendedor que vende o curso de como ganhar na loteria. O povo tinha que acreditar na fantasia que o Lula mudou. O Duda Mendonça teve muito trabalho para fazer isso acontecer, mas ele conseguiu resolver isso com uma coisa: propaganda. Temos que encontrar novas soluções para os nossos velhos problemas. Um publicitário encontrou a solução na propaganda. Temos um gênio aqui. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que as propagandas políticas nada mais são do que filmes. Peças audiovisuais com roteiro e edição. Então tudo que você vê ali foi planejado por alguém. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país, viva o Brasil, viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz Inácio Lula da Silva! Quando nós assistimos um vídeo que mexe com as nossas emoções, a gente nem imagina como que aquilo foi produzido. Essa foi uma das propagandas mais marcantes de 2002 e ajudou o Lula a ser eleito. Mas o João não se chama João, ele é um ator, ele é formado em teatro. Ó, contrataram um ator para fazer a propaganda e foi o publicitário. Vixe. E o prêmio profissionais do ano, categoria melhor filme, publicidade, 30 segundos, vai, para. Gente, para fazer uma propaganda, o cara tem que ficar ali o dia inteiro, às vezes, dentro de um estúdio, às vezes 2 dias, para fazer uma propaganda que vai ficar 15 segundos, 30 segundos no ar, entendeu? Imagina fazer isso com uma pessoa da rua, que nunca viu uma câmera na frente. Ah, só dá ele. Imagina quantos testes o Duda Mendonça fez, por exemplo, até ele encontrar alguém formado em teatro, mas que tivesse a aparência de jovem. Imagina quanto tempo o marqueteiro levou para escrever aquelas palavras e associar tudo que o brasileiro gosta a Lula. Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Mas Lula não era o cérebro. Duda Mendonça foi o cérebro que pensou em cada palavra que saiu da boca daquele rapaz. Lula não era o cérebro, foi Duda Mendonça que pensou na propaganda e o que ia falar aquele rapaz. Você queria, Daniel? Falando sério, Daniel. Vou mudar aqui a câmera para falar com você, Daniel. Você queria que o Lula contratasse alguém da rua, dirigisse, fizesse o roteiro, filmasse, editasse e publicasse, mesmo tendo um cérebro ali pensante, que é o marqueteiro dele? Pensa direito nessa sua estratégia aí. Vamos ao vídeo aqui. Ele planejou, escreveu, produziu e executou todos os detalhes da campanha eleitoral à presidência do Partido dos Trabalhadores. Pois eu tenho certeza que todos vocês, hoje, mais do que nunca, já perceberam que o que a gente quer é exatamente o mesmo que vocês. Quanto L? É o L. Ah, tipo assim, 1, 2, 3 e Lula! Nunca um presidente da República do Brasil teve tanto voto quanto você teve no primeiro turno. Olha, Lula, foi mais do que eu mereci, mas menos do que eu precisei. E você de casa, que votou comigo no primeiro turno, receba a minha gratidão e nesse momento eu lhe peço. Agora, vote no Lula. Eu não vou viver mais 30 anos e eu quero chegar ao poder logo.
Da noite pro dia, você até consegue mudar o seu discurso, mas você não consegue mudar quem você é. Um candidato, inspirado em ditadores, fingia ser democrata. O Brasil acreditou naquele discurso paz e amor e Luiz foi eleito presidente. O governo do Lula vai afetar cada brasileiro desse país. Acreditando ou não na fantasia dele, tendo votado ou não nele, todos os brasileiros vão conhecer as consequências. Todos os brasileiros vão conhecer a consequência de Luiz Inácio presidente. Bora então aqui, eu perguntei para o chat GPT também, quais foram os impactos positivos do primeiro governo de Lula? Vamos lá, Daniel, e sua audiência, se pudesse, né, esses garotos aí, ó, se pudessem. O que o Lula fez, o governo dele? Reduziu a pobreza e a desigualdade no Brasil. Ele aumentou o emprego e também aumentou o salário mínimo. Teve crescimento econômico com responsabilidade fiscal. Mesmo vindo do PT, ele manteve o tripé macroeconômico, que é a meta da inflação, o câmbio flutuante e o superávit fiscal. Isso acalmou o mercado. Ele teve um fortalecimento da imagem do Brasil no exterior, tá? Por isso que ele foi considerado aqui, ó, um embaixador do Sul Global. Ele fez negócio com todos os países embaixo do meio do mundo para baixo, o Sul Global. Ele fez negócio com esses países. E aí foi lá onde o Lobão fez aquela declaração lá que ele apoiou a ditadura. E acesso ao crédito e consumo. Mais gente teve acesso ao crédito, comprou casa, carro, eletrodoméstico. O Brasil teve um verdadeiro boom no consumo popular. Certo, Daniel? Essas foram as consequências do governo Lula. De Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. Mas vamos botar comer picanha, sabe aquela parte com aquela gordurazinha? É por isso que se distribui tanta cesta básica. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. E esse era o objetivo que quase deu certo no governo da Dilma. A Dilma estava partindo, não a Dilma, mas a Polícia Federal estava tendo tanta autonomia que ela ia começar a colocar políticos corruptos na cadeia, ok? E aí teve esse episódio aqui que eu quero que vocês assistam, ó. A gravação entre o então senador e hoje ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, tem mais de 1 hora. Os dois reclamam do andamento da Operação Lava Jato. Jucá fala que tem que resolver a situação. Tem que resolver essa situação. Tem que mudar o governo para poder estancar a sangria. A sangria era a Polícia Federal perseguindo políticos corruptos para colocar na cadeia. Então, o que ele sugeriu ali? Mudar o governo. E diz que é preciso mudar o governo para estancar o que chama de sangria, uma menção às denúncias contra empreiteiros e políticos. Sérgio Machado, então, propõe um acordo nacional quando Temer assumir o... A gente tira a Dilma, põe o Temer e faz um acordo nacional com o Supremo e tudo. Poder. Jucá acrescenta, com o Supremo, com tudo. Machado concorda e diz que aí as investigações parariam. Mais à frente, o PMDBista diz que conversou com ministros do Supremo. Segundo ele, os magistrados teriam concordado. Ele conversou com os ministros, os magistrados concordaram e falou que sem a Dilma daria. E aí o que aconteceu? Logo na sequência, o Supremo mudou a forma com que eles enxergavam a lei. Antes, um condenado em segunda instância poderia esperar até o julgamento final da última instância para ser preso. Aí eles mudaram e colocaram entendimento da lei a partir da segunda instância, para prender o Lula. Esse foi o golpe. Ah, mas eu não acredito. É a história do Brasil, amigo. Que com Dilma no poder, a investigação de políticos continuaria. Machado chega a acuar o senador e diz que precisa que seja montada uma estrutura para evitar que ele seja preso. Então foi isso aí que aconteceu. Para os políticos evitarem de ser presos, eles derrubaram a Dilma. Pegaram a máquina da Lava Jato e miraram para outro foco. E aí, vocês já sabem o que aconteceu. Vamos em frente.
O Ministério Público Federal denunciou hoje o ex-presidente Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, por lavagem de dinheiro e corrupção. Quando o resultado das eleições de 2002 saiu, o governo enviou o relatório eleitoral. Na página 201, uma novidade. O custo do voto, R$ 6,77. Isso significa basicamente que custa R$ 6,77 em propaganda, em... Esse cara é mentiroso, velho. Eu vou deixar esse link aí para vocês baixarem o relatório, tá? É um relatório do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ele não vai medir o dinheiro que o partido gastou, ele vai medir o dinheiro que foi gasto pelo governo para administrar a eleição. E aí, eles têm esse custo por voto, que a média nacional é R$ 6. Em São Paulo é mais barato, por quê? É tudo muito perto, tem muitas pessoas, então diminui o custo pelo voto. Porém, em Roraima, onde tem que o barco levar a urna, tem que o segurança ir atrás, é muito mais caro, então o custo por voto aumenta. Então aí no relatório está o custo por voto na eleição gasto pelo TSE. Ele vai mentir, vai falar que é pelos partidos que gastam em publicidade, dizendo que cada eleitor custa R$ 6. Mas é muita cara de pau. Que custa R$ 6,77 em propaganda, em marketing, em gastos. Para você... propaganda em marketing em gastos. É mentira isso. Então, o que eu sugiro é que vocês baixem esse documento, coloquem numa inteligência artificial e perguntem lá pro a inteligência artificial tudo sobre o documento. Vocês vão ver que o Daniel tá mentindo. Conseguir convencer um eleitor. Se o voto tem um custo, quem tem mais dinheiro compra mais votos e se mantém no poder. Quando o Lula foi eleito, os partidos conseguiam dinheiro de uma maneira diferente de hoje. Eles dependiam muito de doações privadas, feitas por pessoas ou por empresas para financiar a campanha eleitoral. Todas as doações que um partido recebia tinha que ser ilícita, de origem legal. Tinha que ser informada, comprovada, isso para impedir os partidos de receber dinheiro criminoso de origem ilegal. Por exemplo, dinheiro de facções criminosas. Olha aí agora ele colocando facções criminosas na história. Dizendo que todo dinheiro que não é legal pode ter vindo de facção criminosa. Olha só. Como o PCC. Nós vamos pra cima aí. Redobra a munição. O senhor também é conhecido como Marcola? O dinheiro arrecadado legalmente era muito pequeno. Então, quando Luiz Inácio chega ao poder em 2002, o PT, prevendo que precisa de mais dinheiro para conseguir se manter no poder, inventa um esquema de arrecadação de dinheiro criminoso, o Mensalão. O julgamento do Mensalão é o desfecho de um escândalo político descoberto há 7 anos, um dos maiores da história recente do Brasil. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. A acusação era de que uma quadrilha, composta por políticos, banqueiros e donos de agências de publicidade, e chefiada por José Dirceu, o homem forte do primeiro mandato do ex-presidente Lula, corrompeu políticos para comprar apoio ao governo no Congresso. No caso do Mensalão era isso, era uma quadrilha organizada que funcionava dentro do Estado, tentando ocultar uma porção de coisas. A acusação do Procurador-Geral da República é de que políticos e partidos aliados ao governo do presidente Lula receberam dinheiro em troca de apoio no Congresso Nacional. Como eu falei para vocês, eu não vou passar pano. Realmente teve o Mensalão, vários partidos ali envolvidos. O Roberto Jefferson era o primeiro a rodar, então ele pôs a boca no mundo. Realmente teve essa história aí no governo do PT, porque o governo é de esquerda e a base que sustenta o governo ali, ela não tem força. Então ele precisa ter os votos da direita. E aí ele tinha que fazer o quê? Comprar os deputados. E os deputados aceitavam ser comprados, entendeu? É isso que aconteceu. Não foi a primeira vez, aconteceu em outras vezes. Inclusive hoje no Congresso tem uma herança aí dos governos do Bolsonaro e do Temer, que é o tal do orçamento secreto, né? Que agora dá o dinheiro na mão do deputado, o deputado não precisa falar nada para onde foi gasto aquele dinheiro. Desculpem aí pelo microfone. Um deputado que se diz aliado de Lula, Roberto Jefferson, presidente do PTB, ele disse que deputados no Congresso foram corrompidos por um funcionário do PT com R$30 mil mensais para votar a favor do governo. Foram corrompidos e aceitaram, né? Todo mundo aceitou, todo mundo ganhou, todo mundo votou, até o dia que a casa caiu. Agora, teve isso, teve escândalo do PT? Teve gente do PT envolvida? Teve gente presa? Teve gente condenada? Teve. Mas o Lula não tinha participação nesse esquema, então colocar isso nas costas do Lula aí não é legal.
Assim que o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, controlando todas as empresas, controlando até a presidência, eles inventaram uma maneira de coletar dinheiro criminoso através de funcionários públicos. O esquema começou em 2003, usando os funcionários dos Correios. Eles captavam dinheiro de criminosos e dinheiro ilegal. Esse dinheiro era mandado para fora do Brasil, transformado em caixa 2 e usado para pagar campanhas políticas. O PT tinha mais dinheiro que todos os outros candidatos. Só que um dia, a polícia descobriu que quem pagava as eleições do PT eram criminosos. O Duda Mendonça, que elegeu o Lula, foi chamado para depor na CPI dos Correios. Nesse momento, a minha mulher e a minha irmã estão assistindo o depoimento. E o Duda conta que ele só terminou de receber os pagamentos pelo trabalho de marqueteiro na eleição do Lula muito depois que o PT chegou ao poder. Em um determinado momento, o senhor Marcos Valério chamou a Zilmar e disse assim: traz uma conta lá fora, que fica mais fácil de pagar vocês. Mas é uma coisa esquisita. Mas de novo era assim: ou traz a conta lá fora, ou não vai receber a grana. Duda recebeu 300 mil reais em dinheiro vivo, 10 milhões e meio numa conta das Bahamas e 11 milhões 900 mil reais pagos por Marcos Valério. O PT pagou por serviços prestados em 2002 com dinheiro de Marcos Valério depositado no paraíso fiscal das Bahamas. Primeiro eu fui a CPI porque eu quis, não dá pra chamar. Fui lá e falei a verdade. Na verdade, esse dinheiro claramente era dinheiro pago de caixa 2. E a gente sabia disso, inclusive. Mas a gente não tinha opção. Marcos Valério não é tão generoso a ponto de oferecer um presente ao presidente Lula e ao PT, à cúpula do PT, pagando uma conta do partido. Esse dinheiro veio de algum lugar. Se eu tivesse feito uma maioria das pessoas, não tinha nada pra mim. E o objetivo maior das investigações da SCP é exatamente descobrir de onde veio esse dinheiro. Lula fez um pronunciamento de emergência, pedindo desculpas pelo mensalão. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro não pode, em momento algum, estar satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. Mas por que e como esse homem, Marcos Valério, pagou ilegalmente 11 milhões 900 mil a Duda Mendonça para eleger o Lula? Da onde que veio esse dinheiro? O Marcos Valério, então, vai prestar depoimento à polícia e... Outra vez ele vai tentar agora manipular aqui. Esse dinheiro vinha de serviços feitos lá na Petrobras, a gente sabe disso. Toda a empreiteira pagava um X que ia para o caixa do partido. Era esse o dinheiro, mas vamos ver o que o Daniel Penin vai falar aqui, o mágico. No depoimento de Marcos Valério a gente descobre a origem do dinheiro, o PCC. Organização fundada... Bom, como vocês podem ver aqui, ele passou bem rápido, né? Mas a gente consegue ver aqui, ó, 2025. O Marcos Valério foi operador do mensalão lá nos anos 2000. Em 2002, todo esse caso ocorreu. Mas aí o que acontece? Olha só. Em 2022, enquanto o governo era de direita, presidido aí pelo Jair Bolsonaro, o Marcos Valério voltou a dar um depoimento para a Polícia Federal em 2022. E aí ele disse que tinha essa ligação do PCC com algumas prefeituras e deputados e vereadores do PT. Vamos lá. Mas ele não deixa isso aqui claro, que foi 20 anos depois, no governo do Bolsonaro, que o Marcos Valério foi lá e teve que sentar ali na graxa com a Polícia Federal. Por presos paulistanos. No começo, ninguém acreditava nessa facção. E o PCC ganha muito dinheiro. Abre aspas, o Ministério Público... Ok, que o PCC ganha muito dinheiro, tá? Até agora ele não ligou uma coisa com a outra, a não ser, a única coisa que tem é o depoimento do Marcos Valério. Estima que o primeiro comando da capital, o PCC, movimenta anualmente R$1 bilhão, dos quais apenas 20% circulam dentro do Brasil. O Ministério Público estima que o PCC movimente cerca de R$1 bilhão. Isso é verdade. O PCC mexe com muito dinheiro mesmo. Mas ligar isso ao PT e ao Lula é falta de caráter desse cara aí. De reais anualmente. O que torna o PCC uma das maiores facções criminosas do mundo. A gente recebia dinheiro de bingo. E que além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E financiando campanha de candidatos a vereador do PT e de... Olha lá. Um cara falou que recebia dinheiro do bingo, o bingo lavava o dinheiro do tráfico, o tráfico que dava o dinheiro pro bingo e o bingo dava o dinheiro pra campanha do vereador. Então, disse-me-disse que o Marcos Valério colocou na mesa. E deputados do PT em dinheiro vivo. E crime organizado durante esse PCC. Detalhe, em 2022.
De acordo com Marcos Valério, o PT só conseguiu crescer e eleger tantos políticos porque, abre aspas, segundo o operador, a aproximação do PT com o PCC começou nos anos 2000, quando o crime organizado passou a financiar algumas campanhas políticas do partido. Então, em 2002, quando Lula foi eleito, o prefeito Celso Daniel também era membro do Partido dos Trabalhadores e esse prefeito fez um dossiê, abre aspas. De acordo com Valério, Celso Daniel foi morto depois de produzir um dossiê no qual relatava a direção do partido, os múltiplos esquemas de corrupção que funcionavam na prefeitura de Santo André e arrecadava propina de empresas de ônibus, de limpezas, de casas de bingo e até de peroeiros. O dinheiro obtido financiava as campanhas eleitorais do PT e bancava as despesas pessoais dos seus dirigentes. O prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi assassinado com 7 tiros disparados a curta distância. Ele tinha ossos quebrados no rosto e em várias partes do corpo. Abre aspas. Uma coisa, Marcos, é você ser assaltado. Outra coisa, Marcos, é você ser assaltado e torturado. Significa que eles estavam atrás de alguma coisa. Na minha opinião, do dossiê. Fecha aspas. Segundo Marcos Valério, Luiz Inácio foi também um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel. O caso Celso Daniel está de volta às manchetes 17 anos depois. Tudo isso porque o publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que Lula é um dos mandantes do crime. Em depoimento, Marcos Valério acusou Lula de ser um dos mandantes da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso. Engraçado tudo isso acontecer 20 anos depois e bem no ano eleitoral onde Bolsonaro ia disputar com Lula a campanha. Não é engraçado? Vocês não sentem um cheirinho aí, não? Daniel, a denúncia foi publicada pela revista Veja. E o dinheiro que o Partido dos Trabalhadores recebia de criminosos era usado também para pagar 30 mil reais por mês a parlamentares e políticos para que eles aprovassem as medidas do governo Lula. A investigação continuou. E descobrimos também que Hilda Mendonça recebeu, na verdade, 195 milhões de reais de governos petistas. O PT rescindiu o contrato dele, mas contratou o sócio, João Santana, o Patinhas que elegeu 7 presidentes. Vamos lembrar, uma vez que existe custo pelo voto, quem gasta mais, compra mais votos. Bom, vamos aos fatos então. O mensalão existiu, muita gente do PT foi presa, foi condenada, e o Lula não tinha participação no mensalão. Nunca foi citado em nenhum processo. Sobre a denúncia feita em 2022 pelo Marcos Valério, essa denúncia aí, vocês podem ver que ela carece de provas e não deu em nada. Inclusive, esse processo está na mão do Nunes Marques, que é um ministro indicado pelo próprio Bolsonaro, né? Então tá lá, engavetou. Ele engavetou. Depois, apareceu no governo do Bolsonaro e o ministro do Bolsonaro engavetou, né? E agora sobre essa compra de voto aí, a gente sabe que ele está mentindo também. Quando ele fala o custo pelo voto, ele está se referindo lá ao custo do TSE. Sai muito mais barato o custo do voto de um presidente do que o custo do TSE, se a gente fizer as contas. E ganha as eleições. Então, nas eleições de 2006, Lula gasta 91.490.670,71 e é eleito presidente. Primeiro lugar em gastos também, né? Geraldo Alckmin fica em segundo lugar na votação e também foi o segundo que mais gastou, 79.206.150,77. Nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o poder executivo no Brasil será comandado por uma mulher. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. No ano de 2010, na primeira eleição de Dilma Rousseff, Dilma ficou em primeiro lugar na votação e em primeiro lugar nos gastos. 153.028.816,42 gastos na campanha eleitoral. Só para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? 30 segundos no horário nobre, por exemplo, na Rede Globo, custa em média R$1 milhão, tá? Só para vocês terem uma ideia do custo de uma campanha. José Serra, que ficou em segundo lugar, também foi o segundo que mais gastou. Ele gastou 106.489.846,91. A Marina ficou em terceiro lugar nas eleições e também foi a terceira que mais gastou, 24.108.849,74. Durante o governo Dilma, então, o Supremo Tribunal Federal começou o julgamento do mensalão. Começa nesta semana no Supremo Tribunal Federal um dos principais julgamentos da vida política do Brasil, o escândalo conhecido como mensalão. Começa nesta quinta-feira, depois de 5 anos de preparação, o julgamento do mensalão. E depois disso, Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro retoma as audiências da Lava Jato em Curitiba. Ele ouviu 2 testemunhas contra o ex-ministro Antônio Palocci. Eu tratei do triplex com o Léo uma vez. O Instituto Lula confirmou uma visita do ex-presidente e da mulher dele, Marisa Letícia, ao apartamento triplex em Guarujá, no litoral paulista. Protestos pelo Brasil inteiro começam contra o governo dos petistas. Fascista e comunista são a mesma merda.
2014, para Dilma Rousseff ser eleita, ela decide aumentar os gastos de dinheiro público na campanha dela. Campanhas eleitorais gastaram 5 bilhões em 2014, abre aspas. Com 5,1 bilhões gastos nas campanhas é possível, por exemplo, construir uma nova linha de metrô, levantar mais de 20 novos hospitais e pagar 4 meses de Bolsa Família para todos os brasileiros que recebem o benefício. Dilma, reeleita, primeiro lugar, 350 milhões, 232 mil, 163 e 64 centavos. Aécio Neves ficou em segundo lugar e foi o segundo que mais gastou, 227 milhões, 408 mil, 200 reais e 77 centavos. Marina, terceiro lugar, em votação e em gastos. Ela gastou 44 milhões, 90 mil, 259 e 27 centavos. A Dilma foi reeleita, certo? E legalmente, com dinheiro público e declarado, a notícia. PT já pagou 160 milhões a João Santana, que é o marqueteiro responsável pela eleição de Dilma. O que a Dilma não esperava, logo depois dela ganhar em 2014, é que a Operação Lava Jato ia investigar o Midas, que elegeu o PT. Senhor João Santana, nesses serviços que a sua empresa prestou, o senhor, a senhora Mônica, houve recebimento de pagamentos não contabilizados? Houve, constante, aliás, como é uma prática no mercado de... Como é uma prática no mercado de marketing política. Vocês acham que as empresas não dão dinheiro de caixa 2 até hoje para todos os políticos, pessoal? Política eleitoral. Então nós descobrimos que, primeiro, em 2006, quando João Santana foi o responsável para reeleger Lula, a esposa dele diz que ela e João receberam 10 milhões de reais de origem criminosa, através do caixa 2 pela reeleição. Depois, em 2010, para eleger a Dilma pela primeira vez, João Santana foi o responsável por marketing, e nós descobrimos a notícia. Realmente receberam o dinheiro. É de origem criminosa porque não é lícito, não é dinheiro do PCC, não foi provado isso, né? E o João Santana foi preso, ficou anos preso, e saiu de lá e foi fazer campanha pro Ciro Gomes, tá? Então eles foram envolvidos em corrupção? Sim. Foram criminalizados? Sim. Pagaram? Sim. João Santana recebeu 11 milhões de dólares e 700 mil na Suíça por campanha de Dilma. Em 2014, para reeleger Dilma, João recebeu 105 milhões. 70 milhões legalmente e 35 milhões foram recebidos de origem criminosa e ilegalmente. Os valores que o senhor indicava, a senhora Mônica, eram os valores normalmente contratados? Sim, mas era para ter dito isso com mais segurança do que eu. Mas pode dizer que a última campanha da presidenta Dilma teve um custo final de 70 milhões de reais. E para eleger políticos de esquerda no exterior, como na Argentina, por exemplo, João recebeu mais de 7 milhões e meio de dólares de origem criminosa. João Santana admitiu à Polícia Federal recebimentos em conta secreta por campanha no exterior. O esquema de João Santana envolveu Venezuela, Panamá e El Salvador. Ele recebeu 10 milhões de dólares em dinheiro vivo das mãos de Nicolás Maduro. Publicitário João Santana diz em delação que Lula sabia de caixa 2. Sr. João, com relação ao conhecimento dos candidatos do Dilma da campanha presidencial, dos setores presidenciais, sobre o caixa 2, eles tinham conhecimento dos pagamentos feitos através do caixa 2? Sim, ao longo da convivência do trabalho, fica claro isso. João Santana recebeu legalmente 160 milhões de reais de dinheiro público, pago pelo PT, e 157 milhões de reais de dinheiro ilegal, de origem criminosa, totalizando 317 milhões de reais. Foi preso. O marqueteiro João Santana, a mulher dele também, estão presos em Curitiba, como nós acabamos de ver na reportagem. O publicitário João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, tiveram a prisão decretada hoje. É preso. As defesas de João Santana, de Mônica Moura e de João Vacari Neto afirmaram que vão recorrer da decisão. Nesse ano também, 2016, o Tribunal de Contas da União prova que Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade, as pedaladas fiscais. As dívidas cresceram de 2014 a dezembro de 2015 de forma vertiginosa. A crime de responsabilidade, a cadáver e a mau cheiro. É bom deixar claro também, pedalada fiscal é o seguinte, o banco conveniado com o governo pagava o Bolsa Família e o governo às vezes demorava um pouco a mais para dar o dinheiro para o banco. Isso aí era uma prática constante de outros governos, porém no governo da Dilma ela começou a ser boicotada pelo Congresso. Vocês vão buscar depois assuntos chamados pautas bombas, que eles tentavam travar o governo Dilma de toda forma. Então, como ficou uma prática recorrente fazer a pedalada fiscal, eles incriminaram a Dilma nisso, tá? Mas isso era uma prática recorrente em todos os governos. Eles tinham que pegar a Dilma de alguma forma e foi através das pedaladas que pegaram ela. A Dilma é afastada da presidência e sofre um processo de impeachment. Por toda a minha família. Vocês lembram do grande acordo do TSE com todos os... com o TSE, com ministros e tudo, com o Supremo e tudo? Ele está se concretizando aqui, ó. Tem que tirar ela para estancar a sangria, tá? Depois disso aí, foi só ladeira abaixo. Família, pela minha família, por minha família. Eu quero agradecer a minha tia Euridice, que cuidou de mim quando pequeno, pelos evangélicos da nação toda. Pelo povo de Deus. O meu voto é sim. Logo depois, em 2018, Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Olha só, a Dilma foi derrubada. Em 2016, o STF muda a forma com que eles visualizam a lei ali na segunda instância. E em 2018, o Lula é preso com um processo ali cheio de falhas, né? Tanto que esse processo caiu depois. O ex-presidente Lula foi condenado hoje a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em uma ação da Lava Jato sobre o sítio de Atibaia. Então, nesse ano, o cenário político aqui no Brasil muda completamente. E o dinheiro não consegue mais comprar os votos do eleitor. O cenário mudou completamente mesmo, tá? Por que o cenário mudou completamente? Porque depois do golpe, o que estava acontecendo? O socialismo que eles falam, ele estava crescendo dentro do Brasil. Por quê? Porque tinha mais acesso ao pobre. E de repente derrubam a Dilma e entra quem? O Michel Temer. Vamos ver o que o Michel Temer ele fez aqui, gente. Vamos lá. Perguntei ao ChatGPT quais foram as medidas tomadas após o impeachment de Dilma que desfavoreceram a classe trabalhadora, você, e o desenvolvimento do Brasil, seu país. Aí ele me fala aqui, ó, foi uma avalanche de retrocessos. Vamos lá. Reforma trabalhista. Venderam como modernização, mas foi um desmonte. Flexibilizou direitos, negociado sobre o legislado. Contratos intermitentes, pode pegar por hora, pode pegar por período. E trabalho autônomo sem vínculo. Esse monte de Uber que hoje está protestando ali na Praça da Sé é resultado disso aí. Enfraqueceu os sindicatos, aqueles que lutavam pelo direito dos trabalhadores. Então, menos defesa para o trabalhador. Resultado, mais informalidade, mais bico e menos segurança para o trabalhador, você. Teto de gastos. Congelou por 20 anos o investimento em educação. Nos próximos 20 anos, vocês não podem mais investir em educação, saúde, infraestrutura e ciência. Só que o país cresceu e a população cresceu em 20 anos. Só que o teto ficou congelado. Por isso que o governo não consegue deslanchar. Por quê? O governo precisa fazer investimentos, mas não pode fazer investimento porque senão ele fere o teto. Desmonte das políticas sociais. Fim ou enfraquecimento do programa Minha Casa Minha Vida. Ciência Sem Fronteiras, pergunta aí para os seus amigos que faziam ciência no Brasil o que aconteceu. Cortes no FIES e no Pronatec. Teve menos acesso à moradia, à educação e à qualificação. Estagnação de grandes obras e investimento público. Paralisou ou cancelou obras de estrutura do país. Teve impacto direto em empregos na economia local, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Privatizou e entregou setores estratégicos. O que é setor estratégico? Água, luz, energia, coisa que o povo não pode ficar sem. Vendas de ativos da Petrobras, Eletrobras, aeroportos e a distribuidora. Olha só, o lucro dessas empresas deixou de financiar políticas públicas. Não vai mais pegar o lucro dessas empresas e financiar o povo brasileiro. Vai dar para investidor estrangeiro agora. O país ficou dependente do capital externo. Outra coisa que aconteceu, a política de preços da Petrobras. Você reclama da gasolina? Foi depois do golpe que isso aconteceu. Ó. Ligação do preço do combustível ao dólar e ao mercado internacional. Prejuízo direto para o povo. Gasolina, diesel e gás de cozinha nas alturas. Reforma da Previdência. Em 2019, já com Bolsonaro, mas com herança do ajuste fiscal. Bolsonaro só terminou de fazer o que ele tinha feito. Dificultou o acesso à aposentadoria, principalmente para quem começou a trabalhar cedo e ganha menos. Quem foram os mais prejudicados? Mulher e trabalhadores rurais. Tá bom? Tá bom para você isso? Depois do golpe, isso aqui aconteceu? Você não acredita? Então, fazer o quê? Vai ver se a Terra é plana. Vamos lá, continuando aqui o documentário. Fernando Haddad tenta, ele gasta 37.503.104,50 nessa eleição, não consegue. Marina Silva gastou 6.740.199,86, não foi eleita. Guilherme Boulos gastou 6.438.264,52, também não foi escolhido. Geraldo Alckmin gastou 53.350.139,97 e não adianta nada. Ciro Gomes gastou 24.359.713,60 e também não foi eleito. Henrique Meirelles gasta 57 milhões e 30 mil reais e perde as eleições.
Jair Bolsonaro é eleito gastando R$2.800.000 na campanha. Ei, Daniel, viu? Pessoal, vou mostrar aqui para vocês aqui algumas coisas que aconteceram nessa época aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Empresários bancam campanha contra o PT pelo WhatsApp. Olha aqui que eles falam, ó. A Folha apurou que cada contrato chega a R$12 milhões. E entre as empresas compradoras está a Avan. Outra coisa que aconteceu aqui é isso aqui, ó. Polícia Federal indicia ministro do Turismo e mais 10 por candidaturas laranjas. O Bolsonaro, ele era do PSL, e aí eles inventaram um monte de candidato laranja, principalmente mulher, para pegar esse dinheiro e desviar para a campanha do Bolsonaro. Então esse papo de 2 milhões aí é outra mentira desse documentário. Vamos em frente. O Jair Bolsonaro chegou ao poder como uma figura pública que era apoiada pela maior parte da população brasileira. Não tinha nenhum nome para concorrer. Só que o brasileiro tem memória curta. Então, em 2019, o Supremo Tribunal Federal mudou a maneira como eles entendem a lei. Antes, quando um criminoso era condenado à prisão por 2 tribunais diferentes e por vários juízes diferentes, ele já devia começar a cumprir a pena. Ele vai falar exatamente isso, só que é o contrário que aconteceu. Vamos ver o que ele vai falar. Em 2019, os juízes declararam que todos os criminosos condenados à prisão no Brasil só podem iniciar o cumprimento da pena depois deles serem condenados por todos os tribunais, até a última instância. Voltou ao que era, vocês entenderam? Era assim antes de 2016. Todos os criminosos condenados à prisão só podiam iniciar o cumprimento da pena depois de serem condenados por todos os tribunais. Recorreu, perdeu, vai pra cadeia. Mudaram isso para incriminar o Lula e o Lula foi incriminado. Depois começou a ter problema nas legislações, voltaram ao mesmo entendimento anterior. Então ele está falando que fizeram isso para beneficiar o Lula. Não, fizeram isso lá atrás para prejudicar o Lula, seu Daniel. Conta a história direito, rapaz. Nesse dia, 4.900 presos foram soltos, incluindo Luiz Inácio e José Dirceu. Foi solto agora há pouco o ex-presidente Lula, que estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba há mais de 1 ano e meio. A Justiça brasileira manda soltar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, em 2021, quando chegou a vez do Supremo Tribunal Federal julgar a condenação de Lula à prisão, eles declararam que o julgamento de Lula deveria ter começado em Brasília e não em Curitiba. O Supremo Tribunal Federal decidiu enviar as investigações sobre o ex-presidente Lula para Brasília. Foi isso que aconteceu mesmo. O Sérgio Moro não era o juiz para ter executado esse processo e aí ele trocou os pés pelas mãos e deu no que deu. Na sessão, a maioria dos ministros também considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial ao conduzir os processos do petista. Todas as provas, todas as investigações são anuladas e eles... Provas feitas, né? Provas manipuladas, processo meia boca, tudo foi anulado mesmo. Mandam reiniciar tudo do zero no Tribunal de Brasília. O tribunal, por sua vez, fala que o prazo que a justiça brasileira tinha para condenar Lula já passou. Então eles nem mesmo reiniciam um processo do zero. Apenas colocam numa gaveta e arquivam como se nada nunca tivesse existido. Lula tá elegível. E a arma que Lula vai usar para ganhar as eleições no Brasil esse ano é a mesma arma que o boliviano Goni usou. O marketing. Para ganhar em 2002 na Bolívia, a crise. O varejo perdeu mais de 135 mil estabelecimentos entre os meses de abril e junho devido à crise provocada pelo coronavírus. Ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus. O Covid foi uma crise mundial. Olha lá, outro que ele cortou. O Lula estava falando ali o seguinte, que ainda bem que foi a natureza que criou o coronavírus e mostrou que as pessoas dependem do Estado para cuidar da população, né? Esse vídeo também vai estar aqui embaixo. Mas para Lula foi uma oportunidade. Ele chama Bolsonaro de genocida, fascista, corrupto, miliciano, negacionista. Bom, negacionista todo mundo sabe, né? Corrupto tem os exemplos aí das joias, dos roubos, né? E negacionista todo mundo já sabe também, que ele negava a ciência, né? Negava a vacina. Desumano, pessoa do mal, covarde, o pai da mentira. Covarde é porque ele se escondeu lá na embaixada, né? E fala em fugir. E Senhor da Morte. Um novo marqueteiro entra em ação. Senhor da Morte porque o Brasil foi um dos países que mais morreu proporcionalmente gente no mundo e foi culpa também do governo federal. Sidônio Palmeira. E ele prepara comerciais muito bem elaborados, escreve discursos impressionantes. A criatividade de Sidônio se destacou. Bolsonaro não é o pai do auxílio, é o pai da mentira. Bolsonaro nunca mais.
O Bolsonaro até tentou chamar o Lula de corrupto e de ladrão, mas o TSE proibiu ele de fazer isso. Ministro do TSE suspende vídeo de Bolsonaro que chama Lula. Se eu te chamasse de corrupto e ladrão sem você ter culpa, ô Daniel Penin, você não ia ficar indignado com isso e não ia recorrer e me processar? Foi isso que aconteceu. Então ele proibiu de falar mentira, ok? Foi provado que o Lula roubou alguém? Foi provado? Você tem prova? Por que você não colocou no seu vídeo se você tem prova que o Lula roubou alguém? Prova! Eu te desafio. De corrupto e ladrão. O Tribunal Superior Eleitoral mandou suspender propagandas da campanha do presidente Jair Bolsonaro, onde Lula é chamado de ladrão e corrupto. Lembra do Marcos Valério? O TSE proibiu os políticos e os perfis de direita de postar qualquer coisa sobre Marcos Valério, PCC e Lula. Porque não tinha prova. Foi alguma coisa criada em 2022 no governo Bolsonaro para fazer isso aí. E aí não tinha prova, o que o TSE fez? Para com isso aí. Não precisa ficar mentindo para ganhar a eleição. Mas mentiram muito, né? Então, a campanha de marketing criada por Sidônio Palmeira, o novo marqueteiro do PT, funcionou. E Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente pela terceira vez. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito e é o novo presidente do Brasil. E o Bolsonaro foi o único presidente pós-democratização que não conseguiu a reeleição. E o Lula ganhou 3 vezes. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. A notícia: novo marqueteiro de Lula é acusado de participação em esquema de corrupção. Verdade. Isso aí aconteceu nos anos 2000, quase 2 décadas e meia atrás. E ele foi acusado pelo Ministério Público, ele levou as provas e o processo ficou nisso aí, tá? Teve a acusação, teve a defesa e o processo ficou nisso. O Ministério Público acusa Sidônio Palmeira de integrar operação ilegal que desviou 7 milhões 20 anos atrás. Tem alguma coisa a ver com o Lula isso, pessoal? e meio de reais dos cofres públicos. O UOL fez uma série de reportagens mostrando que o governo Lula está cometendo vários crimes no programa Pé de Meia. As ilegalidades encontradas no Pé de Meia são, abre aspas, gastos sem autorização do governo, apesar de ordem expressa na lei. Inclusão de verbas do FG Educ, do FIES, sem que isso passe pelo orçamento. Falta de transparência. Depois da divulgação da reportagem, os nomes foram divulgados, no entanto, seguem sem localidade dos alunos e fora do portal. O que aconteceu com o Pé de Meia? O governo fez um projeto onde ele vai dar R$200 por mês para quem estiver estudando. No final, quando a pessoa se forma, ele pega essa grana para começar o Pé de Meia dele. Esse foi o projeto. E aí houve disputa sobre isso aí, porque o pessoal da base do governo, ou a base contra o governo, queria que isso viesse através de orçamento secreto. E o governo criou um fundo. Eu perguntei aqui, olha aqui, dá uma olhada para vocês verem. O programa Pé de Meia, ele é financiado pelo Fundo de Custeio à Poupança e Incentivo à Permanência. Então, que é esse fundo aqui, ó, FIPEM. O governo criou esse fundo para bancar esse projeto. E aí o que aconteceu? O Ministério Público, o TCU, o Tribunal de Contas da União, pediu que o governo coloque esse fundo no teto de gastos, só que aí vai ter que fazer uma mudança no teto de gastos e a direita está impedindo isso, para que esse projeto afunde. Então o governo está querendo dar uma grana, um incentivo para quem está estudando, e a direita está querendo ou os louros da vitória ou prejudicar o projeto. E aí o que o TCU fez? Inicialmente ele fez um bloqueio, e aí agora ele liberou a grana e está dando 120 dias para o governo incluir o projeto no programa do orçamento, coisa que a direita está bloqueando. Isso aí o Daniel Penin não fala, mas vamos continuar aqui, ó. A retirada de informações por parte da Caixa. Depois de reportagens do UOL, as informações foram republicadas. Daniel, mas como assim? O que significa gastar dinheiro sem autorização? Significa que Lula cometeu o mesmo crime que levou Dilma a sair da presidência no processo de impeachment. Não é crime, tá? Ele criou um fundo para bancar o projeto e o TCU mandou colocar esse fundo no orçamento. Ou seja, vocês veem a dificuldade que o governo tem em poder ajudar os menos favorecidos. É isso que acontece, pessoal. Não tem...
outra forma de expor isso. A pedalada fiscal. Pedalada fiscal. Pedalada fiscal. Gastar dinheiro sem autorização deixa o Brasil inteiro mais pobre. O governo, então, para resolver isso, tem que arrecadar mais dinheiro, cobrar mais impostos. O preço de todos os alimentos e de todos os produtos no Brasil tá subindo. O dinheiro vale menos a cada dia que passa. O povo fica mais pobre. E o crime continua aumentando em todas as cidades brasileiras. O tráfego de drogas cresce. ONG que presta contas ao PCC teve reuniões com o governo Lula. A advogada Janira Rocha, ex-deputada pelo PSOL, levou, inclusive com passagens pagas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski, uma ONG ligada ao PCC para fazer as suas reivindicações no Ministério da Justiça e Segurança Pública e no Ministério dos Direitos Humanos. E o impeachment do Lula é apoiado agora por mais de 100 deputados. Mas até agora o povo não acordou, não fez nada. Apoiado por 100 deputados. O Lula tem 100 e poucos deputados e 400 não são da base. Então, vocês imaginam, né? 25% dos que são contra o governo estão apoiando o impeachment. Agora, Bolsonaro teve mais de 160 pedidos de impeachment. 160. Que o Procurador-Geral da República na época engavetou. Diferente da época da Dilma, parece que as pessoas não estão se importando da vida delas estar pior. Mas pode ter certeza que se você não se importa, o seu neto vai se importar. Tudo que está acontecendo agora no Brasil vai ser escrito nos livros da história que os seus filhos e os seus netos vão estudar. Esse cara é muito tosco, velho. Agora ele vai querer culpabilizar o Lula e o futuro do país, entendeu? Então tirem suas dúvidas. Eu desmascarei aqui ponto por ponto desse vídeo aí. Vamos assistir o finalzinho aqui juntos. E daqui a 40 anos, quando eu e você já estivermos na fase idosa, os nossos netos vão nos perguntar sobre os dias de hoje. E eu espero mesmo que, se os nossos netos perguntarem pra nós por que a vida deles está tão sofrida, a gente não tenha que falar que foi porque nós fomos covardes demais. Daniel Penin, você é um cara covarde demais porque você engana idosos vendendo produtos encapsulados. Você vende produtos prometendo que as pessoas vão ganhar na loteria. Você não é justo nas suas colocações nesse vídeo. Então para de fazer esse papel aí, cara. Você não está ajudando em nada. Você só está ganhando dinheiro com isso e prejudicando o processo. Pra sair na rua e fazer o Brasil mudar. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Se tem uma coisa que pobre gosta, é de pagar o que deve. Quem gosta de não pagar, são ricos. Eu tô querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, sabe, no direito de comer ovo do povo brasileiro. Agora a carne começou a cair. Vai cair e pode ficar certo que vai cair. E o povo... Bom, pessoal, o vídeo é esse. Não tem muito mais o que falar, né? Já fizemos o destrinchamento aí do vídeo inteiro. Espero que vocês gostem. Se gostaram, curta aí, deixa o seu comentário. Fala o que você sentiu aí desse react, se eu posso continuar fazendo vídeos desse estilo aqui que vocês curtem ou não, tá bom? Obrigado por estarem comigo esse tempo aí.